Que eu preciso entender como é que eu estou azeda, como é que eu estou irritada, como é que eu estou nervosa, como é que minha paciência é -1, a tolerância é menos que 0. Então, se eu percebo isso em mim, então vocês imaginem que para a gente cultivar as virtudes da paciência, da humildade, há um trabalho conosco. Há um trabalho pessoal do autoconhecimento. E o terceiro pedido que Deus Pai fala para Catarina, esse é o mais difícil, é o que Jesus fala para o jovem. Esse jovem que não tem nome, né? Por isso é cada um de nós, né? Vamos conversar um pouco, né, sobre a nossa caminhada espiritual, né? Santo Agostinho, ele tem uma comparação, duas que eu vou comentar aqui, que ele coloca, maravilhosa. Ele diz que nós fomos feitos, o projeto de Deus para cada um de nós é algo tão grande, que nós não conseguimos ter dimensão, porque o nosso coração é muito estreito. Então é preciso alargar o nosso coração, para que a gente possa compreender o tamanho daquilo que Deus quer para cada um de nós. Nós não temos consciência do que significa o projeto de Deus para a nossa vida. E numa outra comparação, ele diz que quando Deus quer te dar mel, encher você de mel. O mel é o símbolo da ternura e da bondade de Deus. Então Ele quer te encher de mel. Mas dentro de nós tem só vinagre. Azedos que somos, irritados que somos. Então nós precisamos tirar o vinagre, lavar, para tirar o sabor, e permitir que se dilate em nós o nosso coração, que é esse vaso que Ele quer encher, para que caiba o mel. Como é que a gente pode fazer isso? Há um caminho que a gente pode viver isso. Porque quando a gente começa a nossa consciência espiritual, a gente procede igual criança. Sabe quando criança dá uma semente de alguma coisa para ela plantar? Então ela corre, planta, faz tudo que a mãe orienta, ou o pai orienta, planta, e no dia seguinte ela levanta e vem correndo para ver se já nasceu, né? Inclusive já deu fruto, flor. Aí chora quando vê o que aconteceu, nada. É a nossa vida espiritual. Nós temos pressa e achamos que na nossa vida espiritual ela é um caminho de mágica. Não é um caminho de mágica. É um caminho de investimento. É um caminho de muita luta pessoal. É um caminho de trabalho conosco. Porque senão a gente não consegue sair do lugar. Então quando nós ouvimos no Evangelho de domingo, aquele jovem que veio correndo atrás de Jesus e fala com ele: mestre, o que eu faço para conseguir a vida eterna? É tudo que a gente deseja. Porque os mandamentos eu já sei todos, já cumpro. Mas imagina, para nós que estamos no caminho, viver os mandamentos é o óbvio, não é? Não é? É igual hoje quando uma pessoa passa mal do coração, a gente faz só o eletro, não é óbvio? Só que o eletro acrescenta quase nada. É igual quando uma criança tem uma doença genética, a gente faz o cariótipo, é quase nada. De tantas outras coisas que tem para serem feitas. É a mesma coisa na nossa vida espiritual. Os 10 mandamentos já parece que é uma coisa óbvia, que não só conhecemos, mas a gente cumpre. Não é não? Não é? Então, o que mais, Senhor? Como é que eu posso dilatar meu coração? Como é que eu posso trabalhar tudo isso? E é tão interessante que naquele livro, O Diálogo, Catarina de Siena, lembra? Vocês já leram? Algum de vocês que já leu? Já leu? Folheou? Ninguém leu. Catarina de Siena é a segunda doutora da igreja. A primeira, Teresa de Ávila. A segunda, Catarina. E Deus Pai fala com ela assim: Catarina, você precisa me fazer 3 pedidos. É luta que eu vou falar agora. Só podia vir de um pai, né? Só podia vir do pai. Então você me peça, Catarina, um coração que seja inflamado pela caridade. E a caridade, ela é alimentada, sustentada pela paciência e humildade. Se você não tiver uma das duas, então você não tem nada. Esse é só o primeiro pedido. Então vocês imaginem que para a gente cultivar as virtudes da paciência, da humildade, há um trabalho conosco. Há um trabalho pessoal do autoconhecimento. Que eu preciso entender como é que eu estou azeda, como é que eu estou irritada, como é que eu estou nervosa, como é que minha paciência é -1, a tolerância é menos que 0. Então se eu percebo isso em mim, eu preciso ir primeiro confessar. Para que Deus possa me lavar do vinagre e me encher do mel. Então se eu percebo que eu estou ficando muito irritada, muito nervosa, muito brava, vamos procurar um padre e confessar. Que não está normal, tá?
Não, semana passada eu falei com vocês. A gente precisa, antes de fazer, a gente precisa ser. E o nosso grande desafio é ser filho de Deus. É o grande desafio. Então, filho de Deus combina com ser irritado, mal-humorado, nervoso. Mas, imagina, é muita luta pessoal, porque a gente carrega as questões do pecado original. Então, é igual a criança que já acha que já está tudo pronto, o fruto. Não. Tem um trabalho constante em mim que eu preciso fazer. E esse trabalho constante é a oração. A única coisa capaz de dilatar o nosso coração é a oração. Então eu preciso pedir a Ele a graça de me ver. Fala, me ajuda a perceber os meus pecados. Me ajuda, inclusive, a conhecer os pecados ocultos, igual está escrito lá no Salmo 19. Lá no Salmo 19, está escrito assim no versículo 13. Quem pode discernir os próprios erros? Purifica-me das faltas escondidas. Às vezes a gente não tem consciência nem que está errando, nem que está pecando. Então a gente precisa pedir a Ele. Então a oração, ela é uma arma das mais poderosas que nós temos na mão. Para falar, Senhor, como é que eu vou adquirir a virtude da paciência, se isso não for uma graça, não for um dom doado? Como que eu vou adquirir? Como é que eu vou adquirir a consciência da humildade? Humildade é a consciência que eu sou um pó, que eu sou criatura e Ele é o Criador. Que tudo que eu não consigo nada se não for a graça de Deus na minha vida. Eu posso entender aonde eu estou do ponto de vista espiritual, mas entender que para me crescer, eu preciso da graça de Deus. Nada sem a graça dEle. A criança, para entender que a plantinha para crescer ali, a semente crescer, virar uma árvore, ela precisa de muita coisa. Não tem mágica. Então eu preciso entender que eu preciso ter um querer, que eu preciso ter a consciência, que eu preciso buscar, né? Porque Deus nos criou para nos encher dEle. Então Ele coloca em nós um desejo de sempre procurar por Ele. E aonde que Deus nos chama sempre? A rezar. Ele coloca em nós uma saudade dEle. E a oração é a forma que a gente tem de falar com Deus. Quando ninguém mais quiser te escutar, quem te escuta? Deus. Então é pela oração. Quando você estiver vivendo uma situação que não tem mais saída do ponto de vista humano, quem te escuta e quem pode resolver? Deus. Quando você estiver numa solidão, se sentindo péssima, sem ninguém mais, quem está com você? Deus. Então nós temos que estreitar esse laço. Nós temos que aprender com, eu já falei com vocês mais de uma vez, do Van Thuan, que é o François, né? É o Van Thuan, que foi aquele arcebispo de Xangai, que foi preso quando o comunismo chegou em Xangai. E ele ficou preso durante 13 anos. Dos 13 anos, 9 anos foi em confinamento absoluto. E a única coisa que fez ele sobreviver foi a oração. Que ele conversava com Deus o tempo inteiro para não ficar louco. Chegava um momento que ele não conseguia mais rezar, porque as Bíblias foram queimadas, tudo foi queimado, todos os livros de oração. Ele tentava escrever os trechos da Bíblia que ele lembrava. Então chegava um momento que ele só falava Ave Maria, Ave Maria. Pai, ele não conseguia, de tamanho esgotamento. Mas foi a oração que manteve, ele conseguiu sair, né? Ele foi libertado, ele se tornou um símbolo de esperança, trabalhou no Vaticano com Paulo II, Bento XVI, era amigo pessoal deles. E quando ele morreu, Bento XVI iniciou o processo de canonização dele. Então, é preciso entender que a oração, ela vai ser a nossa grande força. Porque é pela oração que eu consigo me ver. Eu consigo me colocar diante de Deus. A palavra de Deus, nós vimos que ela é como uma faca, ela revela. Ela revela aquilo que somos. Quando eu vou rezar, Deus vai me ensinando que eu não posso pedir coisas tipo assim, o Senhor, aquela pessoa me fez mal, então eu só podia me vingar nela. Não vamos pedir isso nunca. Você nunca vai começar a pedir a Deus coisas supérfluas. Nunca. Você vai começar a pedir o Espírito Santo para que Ele te ajude. Você vai começar a tomar consciência e começar a pedir pelas virtudes. Fala, Senhor, me dá fortaleza. Senhor, me dá temperança. Senhor, me dá paciência. Senhor, me ajuda a perseverar. Porque nós não vamos fazer nenhum caminho espiritual sem perseverar. Não há mágica. Eu tenho que rezar todos os dias. Então eu preciso pedir a Deus a graça da constância. Me ajuda a rezar todos os dias. Me dê o desejo de procurar pelo Senhor todos os dias. A permanecer em Deus, porque está escrito que aquele que permanece em mim, eu nele, e esse dá muito fruto, porque sem mim, nada. Então a gente precisa pedindo essas coisas a Deus. A gente vai pedindo a Ele, me ajuda a me ver, me ajuda a reconhecer os meus erros, me ajuda a acertar o caminho, me ajuda a ver a vaidade, o orgulho, a prepotência, me ajuda a reconhecer isso em mim. Eu quero ser cheia mesmo do mel de Deus. Então me tira esse azedume do vinagre. Me ajuda. Eu preciso revelar um Deus que é meu Pai.
preciso convidar outras pessoas para viver a mesma coisa. Então, pedir a Deus que nos inflame nesse coração. Me dê um coração inflamado, meu Pai, pela caridade, nutrido pela humildade e pela paciência. Uns com os outros, ter paciência que, até comigo mesmo no caminho, saber que eu não sou aquilo que eu imaginava. Saber que eu não tenho as virtudes como eu gostaria, que eu não desempenho as coisas como eu gostaria, que eu não faço o bem que eu deveria fazer, mas faço o mal que eu não gostaria. Me ajuda a entender a miséria, a fraqueza, mas me dê constância e me dê a graça, porque na medida que eu vou me colocando diante do Senhor, pela oração, meu coração vai sendo transformado, dilatado, até que eu possa compreender todo esse processo. E Deus é tão doce que Ele não pede nada antes que a gente tenha maturidade. Que o segundo pedido, a segunda coisa que Ele sugere a Catarina é, primeiro esse coração da caridade, né? Inflamado de amor, né? Poder amar a Deus, amar aos outros, né? Ele fala, eu te dou o próximo para que você possa amá-lo, já que você não pode fazer isso por mim, faça pelo seu irmão. Olha que luta. A segunda coisa, ele diz, peça um coração que você submeta, né? Você passe a desejar a minha vontade, a sua vontade se submeta à minha. Nós cantamos que agora é mesmo, que a vontade de Deus é perfeita, é soberana, mas o tanto que isso é difícil. Fala assim, eu só tenho certeza que eu tenho que fazer a sua mesmo? Tem certeza? Quando ele fala não, então eu falo, já falei isso com vocês aqui outras vezes, que a gente até é capaz, e muitos de nós já sabemos dar a mão para Deus. Fala, se o Senhor me der a mão, eu não tenho medo. Dar a mão, acho que a grande maioria que dá conta. Mas será que a gente dá conta de dar a mão para Ele e fechar os olhos? É que é, Filão? Fecha os olhos, dá a mão para Ele. E deixa Ele te guiar onde Ele quiser. De vez em quando nós vamos abrir um olho no meio do caminho e falar, será que Ele está levando para que lado? Porque a nossa confiança nele é mais ou menos. Estou falando mentira? Não. Está vendo como é que é um caminho que a gente tem que purificar? Está vendo como é que é um caminho que a gente precisa investir? Como é que a nossa vida interior é algo que a gente precisa de verdade levar a sério? Fala, Jesus, eu confio no Senhor mais ou menos. O Senhor perdoa, mas é mais ou menos. Eu tenho que ser verdadeiro, porque eu não confio de tudo. Eu não confio falando assim, mas será que Ele me escutou nessa oração? Será que Ele vai dar realmente aquilo que é certo para mim? Será? A nossa confiança é pequenininha, né? Já falei, nós às vezes precisamos de muitas provas. Às vezes nós precisamos ainda dos milagres. Falei isso outro dia. Junto de Jesus tinha 3 grupos que caminhavam com Ele. A multidão, os fariseus e os discípulos. Os discípulos se comprometiam. A multidão quer o milagre, quer o sinal. E os fariseus criticavam. Em qual delas nós nos enquadramos? Então é preciso que a gente desperte, que abra a consciência. E fala, gente, como é que eu faço? Porque se realmente só Deus é bom, só Ele é bom. Jesus falou isso, Ele é bom, porque Ele nos criou. Ele criou o mundo para nós. Só você parar e olhar tudo que Ele fez para nós. É encantador. Cada vez que você olha uma coisa, você fala, nó, que criatividade. Que espetáculo que Ele fez isso. Só Ele poderia nos ter dado Jesus. Tem coisa mais doce na nossa vida que Jesus. Só Ele está sempre atento a tudo. Só Ele pode nos amar como Ele ama. Só Ele pode cuidar de nós como Ele cuida. Por causa da bondade dEle. E a gente ainda fica duvidando, fala, será que me ama assim mesmo? Será que é assim mesmo? É assim, eu digo. Aliás, é muito mais do que isso. Fora o que Ele criou para nós que a gente ainda não viu. Os olhos não viram, o ouvido não viu, nenhuma mente é capaz de pensar aquilo que Ele criou para aqueles que o amam. É muita coisa. Então por isso nosso coração precisa ser dilatado. E aprender. Mas até a gente aprender a fazer a vontade dEle, eu já falei com vocês, vou sugerir aquilo que Ele ensinou também. Na hora que falar, seja feita a vossa vontade, curve a sua cabeça. Aprenda a entregar as pequenas coisas para Ele. Fala, Jesus, eu queria isso, mas se o Senhor não quiser, seja feita a vossa vontade. Aprenda a entender isso. Aprenda a se entregar, aprenda a confiar. É sempre muito mais. Então, pedir a Ele esse coração que se abandona na vontade dEle. Não vai ser essa coisa pequenininha, vai ser uma coisa grande. Porque tudo, sempre que vocês contarem com o menino Jesus, vocês verão que tudo do menino Jesus é na abundância. Então não é pequenininho não é 10 salas não, minha filha, eu vou te dar um prédio inteiro. E o terceiro pedido que Deus Pai fala para Catarina, esse é o mais difícil, é o que Jesus fala para o jovem. Esse jovem que não tem nome, né? Por isso é cada um de nós, né? É cada um de nós que chega diante dele, e que eu fico pensando no olhar dele de doçura, pensando, ô tadinha, ainda está na infância mesmo, né? Está lá na infância espiritual, não caminhou nada. E ele fala com ela, ele fala com ele, só uma coisa te falta. Vende suas coisas. Jesus está mandando você ficar pobre de Maria Desci? Não. Use tudo que você tem. Permita ter, se Deus te abasteceu, te deu muita riqueza, use a favor daqueles que não têm. Faça o bem, faça. Não, as coisas nos pertencem, é sua, o bem, a sua riqueza não pode te possuir. É você que a possui. É diferente. A nossa força, a nossa segurança não está nos bens que temos, mas no grande tesouro que nós temos na vida, que é
Jesus. Esse é o grande tesouro. Quem tem ele tem tudo. E aí ele fala, Deus Pai fala para Catarina, Catarina, peça um coração. Agora segura, essa é dura. Livre de todo apego emocional e material. Que seu único apego seja a mim, Senhor teu Deus. Simples, né? Fácil. Isso que eu falei com vocês. O livro da Catarina, você lê e medita um ano, uma frase, você medita um ano. Porque foi diretamente Deus Pai ensinando. Mas a gente precisa pedir a graça. Fala, Senhor, me dá a graça. Esse desapego não significa não amar ninguém mais não, gente. Claro que a gente continua aqui nas relações de amor. Mas saber que Ele é o nosso amor maior. Que Ele é o Senhor. Ter a consciência que se eu tenho Ele, eu tenho tudo. Que Ele é o nosso tesouro. Que quando faltar tudo na nossa vida, e às vezes a gente tem um problema financeiro, e perder financeiramente, perder a saúde, perder a beleza, estiver numa cama, quem fica com você? Deus. E somente Ele. Porque Ele nunca vai nos abandonar, porque o amor que Ele tem por nós é algo impressionante. E descobrir isso é descobrir o maior tesouro que nós temos na vida. A maior riqueza que nós temos na vida é Jesus. Deve ter uma semana eu tive a oportunidade de ter uma conversa, que é um presente, né? Deus me dá uns presentes que é assim. 2 pessoas da Santa Casa presenciaram essa conversa e ficaram emocionados e choraram. Porque era uma freira que queria conversar comigo, que não era de Minas Gerais, do estado do Espírito Santo, 53 anos, em fase terminal de câncer. E ela, vocês tinham que ver a carinha, eu conversei com ela, liguei para ela de vídeo, para conhecê-la. Porque a médica que cuida dela me achou. Ela está com diagnóstico terminal, está internada. Ela sempre foi missionária, então, como diz ela comigo, doutora, ela é muito calminha. Eu sempre vivi da providência. Então, tudo que eu ganhei, eu guardei. Então, doutora, como eu estou... Eles falaram que eu só tenho de 1 semana a 30 dias. Mas eu falei com eles que 30 dias é muito tempo, doutora. Quantos de nós vão falar isso? Reza, Filó, para ele ficar mais tempo. É muito tempo, doutor. Hoje eu estou pronta. Então, eu comecei a entregar minhas coisas. Imagina o que ela tinha. Uma correntinha para um tercinho para o outro, né? Comecei a distribuir minhas coisas, doutor, porque eu não preciso de nada. Mas eu falei assim com Jesus, Jesus, eu sei que eu devo ter um dinheirinho guardado, que deve ser assim uma gotinha, porque eu nunca usei nada, Jesus. Mas, Jesus, eu quero que o senhor ache a doutora Filó para mim, lá no Espírito Santo. Porque o dinheiro que eu tenho é para os meninos dela. Só tem que achá-la para mim. Achou ou não achou? Achou. Não é espetacular? Eu acho espetacular essas coisas. E aí nós duas conversamos sobre morte. Você imagina que espetáculo foi essa conversa. O povo chorava. Sobre a ida, né? Sobre a ida. Está quase indo. Ela já viu Jesus no quarto 2 vezes, já confessou com ele. Ela é muito interessante. Ô doutor, eu acordei hoje, estava tudo tão branquinho. Falei, fui. Aí encostei em mim, ainda tinha corpo. Falei, ainda estou aqui. É igual a gente, igualzinho. Certamente igual, né? E aí ela falou, doutora, eu juntei, mas é uma gotinha só. Mas essa gotinha é para os meninos da senhora. R$ 83.500. Falei com ela, essa gotinha vai virar uma gotona. Porque é na bênção de Deus. Falei com ela, nós vamos reformar o CT infantil. O CTI dos recém-nascidos. E tanto que eu mandei para você a conta só dos recém-nascidos. Essa conta, que está aí com o símbolo da Santa Casa, é só para os recém-nascidos. Nós temos que acabar de juntar o dinheiro. O Ministério Público já nos ajudou, com o dinheiro das multas, olha que bacana. E reverte numa coisa bacana, ó. E junta a sua, e vamos juntando, e nós vamos chegar lá. E aí eu falei, lá vai salvar muita criança, é muito bebê que vai ser salvo. E ela falou, pois é, doutor, mas é pouquinho. Eu falei, é nada, é muito dinheiro que vem com a bênção. Vai multiplicar, isso aí vai multiplicar, não tenho dúvida. E você vê a conversa, a tranquilidade dela do ir, né? Do desapego a tudo, desapego, tudo entregue. E conversando sobre a vida, sobre o ir, sobre ficar com Ele, sobre estar com Ele. A alegria de poder voltar para casa, a alegria de saber que alguém te espera. Ó, que paz. Rindo, parecia que estava com uma viagem internacional mesmo. Tranquila, o povo apavorado. O povo lá que presenciou a conversa chorando. E ela naquela tranquilidade, pois é, doutor, vamos ver se não demora um mês, que é muito. E é espetacular como é que Deus vai juntando o povo dele. E isso é um testemunho para todos nós. Isso é um testemunho de desapego. Está lá na cama, não está nada agarrado a nada, pedindo mais nada, só entregando. Falou, você quer ficar com isso, quer ficar com aquilo? Com o pouco. Ela falou, só vivi como missionária. Era ela, mais 3 freiras, junto com o sacerdote. O sacerdote morreu, entregou as freiras para uma médica tomar conta. E essa médica conseguiu meu telefone, me ligou, e nós fizemos essa ponte. Isso é espetacular como é que o povo de Deus vai se juntando. Né? E aí conseguindo trazer para vocês esse testemunho.
Hoje, o que nós temos que desapegar? Qual é o laço que eu tenho que soltar para ser de Deus? Aonde que eu consigo ser dele, inteira dele? Aonde estão os nós que eu não consigo soltar? Fala, não, Jesus, espera só mais um pouquinho. Aonde que eu não consigo dizer a ele, Senhor, eu quero, segue-me, quero segui-lo, segue-me. A tônica desse evangelho é, segue-me. Fala, não, deixa eu fazer uns negocinhos antes. Segue-me, se entrega, deixa eu te conduzir, deixa eu te alargar aqui para você poder entender o projeto. Deixa eu te dar as virtudes que são necessárias para que você seja meu discípulo. Para que você possa viver a vida que eu trouxe para você em abundância. Para que você possa usufruir da alegria de ser meu filho. Isso é uma coisa extraordinária. Você imagina que Deus é tão bom, que nos permitiu ser filho. É uma coisa escandalosa. Porque se a gente é filho, é herdeiro. Então a morte não tem mais poder sobre nós. É escândalo isso. Isso é um escândalo de amor. Então, por que ficar cabisbaixo, achar tudo difícil? Não, nós temos aqui, de verdade, amadurecer a nossa fé. De verdade, se colocar diante dele na oração. Se rasgar diante dele e falar, me ajuda a ver minhas misérias. Mas vê e transforme elas. Porque eu quero falar com o Senhor. Eu quero te seguir, Jesus. Mas o Senhor sabe onde é que eu estou, meu filho? Estou lá na infância espiritual, tomando leitinho ainda. Dou conta de nenhuma coisa mais sólida. Me ajuda de verdade a caminhar. Porque eu quero pertencer a você. Eu quero de verdade que na minha vida se cumpra o seu projeto de amor. E eu digo para vocês, não tenha medo de Deus. Não tenhais medo. Escancar o seu coração a Ele. Não tenha medo de se entregar. O que é que nós temos? Aonde pode estar a nossa segurança? Nós somos frágeis demais. A nossa fragilidade é absurda. Um tombo te tira do sério. Quanta coisa nos impede. Não tenhais medo de ter a vida revirada do avesso. Não tenhais medo de abrir mão dos seus pequenos planos para deixar Deus cumprir o grande sonho dele na sua vida. Não ponha limite na ação de Deus na sua vida. Não ponha limite na misericórdia. Deus é Deus. Não há nada impossível. Pensa que eu queria 10 salas e me deu o prédio. Deus é Deus. E quando Ele quer alguma coisa, quem pode cercá-lo? Ninguém. Se as coisas estiverem de acordo com o que Ele quer, Ele cumpre. Não passe pela vida ao largo da sua vida verdadeira. Não passe. Não permita descobrir isso quando o tempo é curto. Deus tem pressa. Que a sua vida, que você perceba que a sua vida é bem-aventurada. Deus tem pressa. Que você entenda que nasceu para ser feliz. Deus tem pressa de que você entenda que não fomos feitos para a dor, mas para o amor. Não tenhais medo. Escancarem o seu coração ao Senhor. E peça a Nossa Senhora, né? A rainha das virtudes, né? Que interceda por cada um de nós nessa noite. Que peça a Deus. Ela sabe o que a gente precisa, nem a gente sabe. Mas é porque ela é mãe. Então ela olha para nós e fala, não, essa aqui já conseguiu isso, aqui conseguiu aquilo. Os 3 pedidos que Deus Pai fez para Catarina, a gente nem ousou pensar neles. Porque é duro, não é fácil. Mas que ela nos ajude a conseguir cumprir isso que Deus pediu a Catarina. Que isso também seja uma oração nossa. O primeiro coração inflamado de caridade, nutrido pela paciência e pela humildade. O segundo coração que deseja cumprir a vontade dele acima de tudo na nossa vida. E o terceiro coração que seja desapegado de todos os bens materiais, espirituais, emocionais e apenas apegado a Ele. Ele ser o nosso centro, o nosso Senhor, o nosso tudo. Não é uma tarefa fácil. Eu nem ousei começar. Mas pela graça de Deus, pela intercessão de Nossa Senhora, que a gente possa um dia oferecer ao nosso Pai, quando a gente chegar lá. Porque isso é um trabalho de uma vida, que quando a gente chegar lá e Ele é aquele que nos espera, a gente falar, ao coração que o Senhor pediu a Catarina, nós copiamos. E lutamos, para que a gente pudesse entregar um coração melhor do que aquele que a gente tinha lá. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja. Às vezes, queremos que Deus mude tudo da noite para o dia. Queremos respostas imediatas, milagres instantâneos e soluções rápidas. Mas Deus trabalha como quem cultiva uma semente, em silêncio, com paciência e com amor. O que hoje parece demora, na verdade é preparação. O que hoje parece vazio, é Deus alargando o nosso coração para receber algo muito maior. Talvez você esteja carregando mágoas, medos, preocupações e até dúvidas. Talvez exista dentro de você um pouco desse vinagre de que falava Santo Agostinho. A impaciência, a tristeza, o desânimo, a falta de confiança. Mas Deus não se afasta por causa das nossas fraquezas.
Pelo contrário, Ele quer lavar a nossa alma e enchê-la do seu mel, que é a sua ternura, a sua paz e o seu amor. Quantas vezes pedimos 10 salas e Deus está preparando um prédio inteiro? Quantas vezes nos apegamos aos nossos pequenos planos, enquanto o Senhor sonha algo infinitamente maior para nós? O problema é que muitas vezes temos medo de fechar os olhos e deixar que Ele nos conduza. Mas a maior riqueza desta vida não está nas coisas que possuímos, está em possuir Jesus. Porque quando tudo passa, quando a saúde falta, quando as forças acabam, quando ninguém mais pode nos ajudar, Ele continua ao nosso lado. Nunca nos abandona, nunca se esquece de nós. Por isso, não tenha medo de confiar, não tenha medo de entregar sua vida nas mãos de Deus. Não tenha medo de deixar para trás aquilo que impede você de segui-lo. Deus tem pressa de mostrar que você nasceu para ser feliz, que você não foi criado para a dor, mas para o amor. E aquilo que Ele preparou para os que o amam é muito mais bonito do que qualquer sonho que possamos imaginar. E hoje possamos dizer com sinceridade: Senhor, transforma meu coração, tira de mim tudo aquilo que me afasta de Ti. Ensina-me a confiar, a perseverar e a fazer a Tua vontade, porque eu quero ser totalmente Teu. E quando chegar o dia do encontro definitivo, que eu possa Te entregar um coração melhor do que aquele que recebi. Se essa reflexão tocou o teu coração, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Dê esperança. Deixe o seu like para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Inscreva-se no canal para continuar caminhando conosco nessa jornada de fé. Que Deus abençoe você e sua família e que Nossa Senhora interceda por todos nós. E eu peço agora, vamos todos juntos fazer uma pequena oração. Mas que para Deus, essa oração alcança muito o nosso coração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fiquem todos com Deus. Veio ao mundo, que Ele se encarna e vem. Jesus veio para nos reconduzir ao Pai. Ele veio nos ensinar o caminho para o Pai. Não veio nos conduzir como um filósofo, com teorias, mas Jesus veio nos reconduzir como um pastor, que recolhe as ovelhas dele para o redil. Veio nos ensinar o caminho, porque ele passou tudo e viveu tudo, menos o pecado, a nossa condição humana. Então Ele subiu aos céus, ficou à direita do Pai, como a gente reza no credo, não é? E aí Deus o glorifica, mas dessa vez, depois de todo o sofrimento, depois da cruz, depois do que Ele passou, depois que viveu aquela máxima distância de Deus, Ele é exultado pelo Pai, Ele ascende ao Pai, Ele retorna, e Deus o glorifica com a nossa humanidade. Quando Jesus volta aos céus, Ele não nos abandona. Ele permanece aqui conosco na igreja. Como que Jesus hoje permanece?
Fala, Filó, aquele tempo o povo ia lá e conversava com Jesus. Escutava, ele falava. Mas hoje, a gente tem como escutar? Tem como conversar com ele? Jesus permanece vivo? Tem certeza? Aonde? Sacrário. E aonde mais? Na Eucaristia. Muito bem que a gente tem essas certezas, não é? É certeza mesmo? Isso é uma verdade no coração de vocês? É. Então Jesus questiona assim. Se isso é verdade, né, que ele fala, qual é a maior obra de Deus? Qual é a maior obra de Deus? Vocês acham que foi a criação? Não. A maior obra de Deus é a Eucaristia. Pode imaginar que aquilo que parece pão, tem gosto de pão, ali está Jesus vivo. E não está como uma coisa inerte, como algo que não se mexe. Ele está ali vivo, respira, inteiro. Será que a gente pode imaginar que na Eucaristia Ele está disposto, Ele nos convida a vir até Ele, para nós pecadores, para nos amar e para nos curar, para nos reconduzir. É muito grande tudo isso. E Jesus diz assim, naquele livro, em Cinieso, ele diz, por que há tanta tristeza na minha igreja? Por que há tão pouca alegria entre o meu povo? Por que há tão pouca alegria? Porque verdadeiramente não se crê que eu estou vivo. À espera, ali, no sacrário, aqui em cada Eucaristia. Então, por que há tão pouca alegria? Será que as pessoas de verdade acreditam que eu estou ali por amor? Que eu permaneci por amor, para alimentar vocês quanto tempo precisar, para estar aqui para ouvir, para te orientar, para caminhar? E Jesus diz assim, por que a ideia de paraíso é tão apagada da igreja? Por que as pessoas não pensam mais no paraíso? Porque nós esquecemos da presença real de Deus na Eucaristia. Porque ele diz, quando as palavras da consagração são realizadas, o paraíso se instala. Por quê? Porque Deus está ali presente, com toda a sua humanidade e com todo o poder da sua divindade. É grande demais para a gente poder viver tudo isso, não é? Fala, Filó, eu até vim aqui, converso com ele, mas eu não. E ele fala, escuta, meu povo. Qual é a grande dificuldade para a gente ouvir? O silêncio. Porque silêncio não é ficar de boca fechada. Silêncio é muito mais do que isso. O silêncio é uma presença. O silêncio é eu calar para acolher. E hoje, no mundo que nós estamos, que é contrário ao silêncio, né? É um mundo barulhento. Hoje nós temos a tirania do barulho. Nós temos algumas coisas para vencer. Nós temos que vencer, porque Deus, tudo que Deus faz, Ele faz em silêncio. Qual foi a ordem? Qual foi a última palavra que Ele disse para os apóstolos? Vocês lembram? Está aí, no Evangelho de Mateus, capítulo 28, no versículo 19. O que Ele falou? Ide e todas as nações se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho. Quando a gente assiste o batismo, o que você vê acontecer? A água cai na testa, o padre fala as palavras e professa. Mas a gente não vê a ação de Deus no momento, na alma daquela pessoa, que a partir daquele momento ele está inserido em Deus. E passa a se tornar filho de Deus. Então a ação de Deus é completamente silenciosa. Quando o padre fala as palavras, pelo poder do Espírito Santo, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, isto é o meu corpo, meu sangue que é dado por vós.
quando ele fala, que ele faz a consagração, a gente não vê a transubstanciação. Naquele momento, deixou de ser pão, deixou de ser vinho. É Jesus com toda a sua humanidade, a sua divindade, ali por nós. Se a gente pensasse nisso, a gente não comungaria como rotina. Ele fala, em alguns lugares, entra como rotina, ele fala, a Eucaristia é o meu paraíso na terra. Assim como eu sou a glória dos anjos e dos santos no céu, eu sou a glória para aqueles que me adoram em silêncio. E que por enquanto a minha presença está velada pelos véus do sacramento, mas eu estou vivo. Eu nunca fui embora. Isso é maravilhoso, gente. Mas então a gente não vê o que Deus faz, porque tudo de Deus é silêncio. Quando a gente entra na casa de Deus, para a missa, quantas vezes a gente percebe que a igreja está muito barulhenta? As pessoas esquecem diante de onde estão. E com a ausência da gente não mais fazer silêncio, nós estamos perdendo a noção do sagrado. Nós estamos distanciando do sagrado. A gente entra na igreja e não sabe como é que comporta, conversa tanto, fala tanto, mas não fala com Deus. E para mim estar ali e ouvir, eu preciso fazer silêncio. E o mundo hoje me faz, eu preciso fazer silêncio dos olhos, porque é tanta coisa que eu não queria ver. É tanta coisa para poder me chamar, para me distrair. Hoje o mundo não aplaude aquele que está calado, né? Mas aquele que tem muitas palavras, que tem muitas imagens, é tanta imagem que te dispersa. E da mesma forma que às vezes eu não quero ver, eu posso fechar os olhos. Esse é o silêncio que nos é permitido, que às vezes as imagens nos distraem de Deus. Às vezes eu não fecho os olhos para entrar. Hoje, qual é o lugar, além da Eucaristia, que Deus está presente? Em silêncio. Aonde? Que vocês podem afirmar que Ele está. Além do sacrário. Que ali está a Eucaristia, está Ele vivo. Aonde Jesus está agora presente? No seu coração. A gente tem consciência disso? Não. Porque eu preciso me calar para poder entrar em mim, para poder conversar com Ele. Então, as imagens me dispersam. Então, o silêncio dos olhos eu posso fazer aprendendo a fechar os olhos. O silêncio do ouvido é barulho demais. E tem hora que a gente trabalha sobre muito barulho. Então, vocês observam que a música, uma música que não diz nada, ela é barulhenta. E ela deixa as pessoas meio que entorpecidas. Às vezes você passa por algum carro, você fala, gente, é o som dentro do carro, né? Não, é o carro dentro do som, como é que é? Como é que esse povo está dirigindo com esse barulho? Que deixa a pessoa desnorteada. Tem gente que não consegue chegar em casa e não ligar tudo na casa. Ali, além de ligar a televisão, o som, ainda liga para um tanto de gente ao mesmo tempo. Olha que confusão. Porque é como se o som, o barulho, te entorpecesse, como se fosse uma droga, para não revelar, na verdade, o vazio que a gente é. Compreendem? Para a gente não se ver, para a gente não pensar. Então, aquele tanto de coisa ligado ao mesmo tempo, e é um tanto de nada. Agora, a música, escuta um canto gregoriano, escuta um Mozart, escuta um Beethoven, e você chega lá no céu. Você entra na sintonia de Deus e reza. É algo impressionante. Porque tem missa que é tanto barulho, que você fala, minha nossa, onde é que eu estou mesmo? Como que é difícil colocar as pessoas em oração. Como é difícil. Jesus fala, escuta-me. Porque Deus fala no silêncio. Enquanto eu não me calar, eu não vou ouvir. Mas ele fala, Filó, mas eu vou fazer silêncio, eu fecho a boca. Deu certo? Por que não dá certo? Porque tem uma enxurrada de coisa dentro de nós. São muitas paixões.
Então é tanto pensamento, é tanto sentimento, que você está até calado assim diante do Santíssimo, a cabeça está longe. E Deus falando assim, vamos ver que hora que ela consegue calar, para que eu possa falar. Então, quando é que nós vamos ouvir a Ele? Quando eu for capaz de ir me libertando dessas paixões que não me levam a lugar nenhum. É um tanto de ilusão, um tanto de mentira, um tanto de nada que vai tentando encher a nossa vida e nos tira do essencial, que é Jesus. Então, por isso que a gente fica tão... quantas pessoas que vocês encontram que estão divididas, estão tão desorientadas, estão perdidas dentro delas mesmas, que é tanto barulho dentro delas. E a gente ainda tem a louca da casa, né, que é a imaginação, que põe a gente para pensar um tanto de coisa que não vai a lugar nenhum. Tem dia que a louca está pior do que o normal. Teresa de Ávila falava isso para Jesus. Falava, hoje a louca está pior. A senhora amarra ela, porque senão não vai ter jeito. Porque você já acorda pensando em tanta coisa que nada acontece. Então a gente não consegue parar. A gente não consegue silenciar. A gente não consegue falar com Jesus, Senhor, que eu diminua para que o Senhor cresça em mim. Me ajuda a morrer para esse tanto de nada. Onde eu estou colocando as minhas paixões, aonde elas não vão resolver a minha vida. Eu não consigo dar o peso certo para as coisas. Então eu chego na igreja nesse tumulto, completamente dividida, completamente dilacerada, e falo que rezei. E falo, Deus não falou comigo. Tentou. Te garanto que Ele tentou, se esforçou. Então, quanta coisa nós precisamos converter em nós, não é? Quanta coisa a gente precisa, se a gente não toma consciência dessas coisas, a gente não consegue trabalhar o silêncio em nós. O silêncio, gente, ele é um desafio do mundo de hoje. Silenciar. O quanto é difícil. Hoje, quando vocês chegarem na casa de vocês, tenta não ligar nada, a gente fica perdidinho. Coloca o povo quieto dentro de um quarto, sem uma coisa ligada. O povo fica louco. Tira o celular da mão do povo, 5 minutos. O povo não sabe nem o que faz com a mão. Enlouquece. Como que nós estamos habituados ao barulho, à confusão, a estar sempre desviado do que é essencial. Qual é o modelo para nós de quem viveu em silêncio? Maria. Foi a mulher do silêncio. Tudo ela meditava. A gente não medita nada, porque não consegue nem prestar atenção, nem sabe o que escutou. Então guarda, a gente vive na pressa. E a pressa é inversamente proporcional à memória. Os dias que você não fizer lentamente, não tiver gargalhada, não tiver sorriso, não tem memória. Guarda para vocês verem, presta atenção. O dia que você encontrou uma amiga e riu loucamente, não sabia nem do que estava rindo, vocês nunca esquecem aquele dia. Os dias sem alegria, dias sem memória. O dia que a gente entender que Ele é a razão da nossa vida, a nossa história, Ele é a minha vida, o nosso amor, o ar que a gente respira, um Deus que eu posso vir e falar com Ele, conversar o que eu quiser, e se eu for capaz de aprender a silenciar, eu vou sair daqui com tudo dentro do meu coração para fazer. Qual é a razão da tristeza? Que Deus é esse que eu posso vir contar tudo, falar, me ajuda, me orienta, me encaminha. Mas se a gente ficar no barulho, falar, Senhor, fechei a boca, estou fechando os olhos, tampando o meu ouvido, me ajuda a fazer silêncio para te ouvir. Mata em mim, cala em mim tudo que está falando demais, porque não me leva a lugar algum. Há muitos anos atrás, 1969, um sacerdote que hoje depois virou um arcebispo famoso, ele era um jovem sacerdote, tinha um sonho de conhecer Madre Teresa de Calcutá. Aí chegou lá onde é que estava a casa dela, e uma das irmãs recebeu e falou, não tem jeito de conversar, que a Madre está ocupada com um tanto de coisa. Ele falou, mas eu não saio daqui se eu não falar com ela. A situação ficou delicada. Foram lá falar com a irmã. Irmã, tem um jovem sacerdote que falou que não vai embora se não falar com a senhora. Aí disse que ela chegou daquele jeitinho dela, todo enrugadinho, sempre segurando um tercinho na mão. E o padre ficou pensando assim, o que eu vou contar para ela que eu faço? Todas as obras de caridade que eu faço, tudo que eu faço, tudo guardado na ponta da língua. Qual que foi a pergunta que Madre Teresa fez para ele? Vocês conhecem essa história? Ela fez uma pergunta para ele, qual foi?
Quanto tempo você reza por dia? Aí, o padre falou, como é que é? Quanto tempo você reza por dia? Ele falou, eu celebro a Santa Missa todo dia, rezo o breviário e rezo o terço que minha avó ensinou. Ela falou, só isso? Ele falou, só está achando pouco? Isso é nada. A gente não pode reduzir o amor, o máximo, ao mínimo? Ela falou com ele, como é que você acha que eu consigo fazer as obras de caridade? Como é que você acha que eu consigo amar alguém? Porque primeiro, eu vou adorar o Senhor, fico diante dele e peço a ele que inflame o meu coração, me encha com o amor dele, para que eu possa dar o amor dele ao outro. Porque sem Deus, nós descobrimos que somos pobres demais para ajudar os pobres. Compreenderam isso? Então, quanto maior a sua função, o seu cargo, se for diretor de empresa, seja o que for, quanto mais cargos você conseguir, mais humildade você terá que trabalhar na sua vida, mais joelho você terá que ter, se quiser sucesso às suas obras. Então, primeiro você se enche dele, ajoelha, reza. Quanto mais coisa você tiver que fazer, mais tempo você tem que gastar diante dele. Fala, vou perder tempo, não vai ganhar. O tempo de Deus é tudo inverso. Ele fala, quem fica comigo, meu dia tem mais do que 24 horas. Ajoelha e fica com ele. Passa com ele tudo que você tem que fazer. Entrega a sua obra a ele. Só depois vai executá-la. Não faça o inverso, não confie nas suas mãos, não confie em nada seu, confie somente nele. Então nós fazemos o quê? Qual o trecho da Bíblia que isso te lembra? Vou colocar vocês bom nesse assunto da Bíblia. Qual é o trecho da Bíblia que esse negócio que eu acabei de falar para vocês lembra? Famoso, está em Lucas. Já dei várias dicas. 2 irmãs. Agora eu contei tudo. Marta e Maria. Jesus condena Marta, porque é claro que ela estava desorientada. Imagina que tanto de homem para comer dentro de casa, eu também ia estar louca para fazer comida para todo mundo. Ele condena Marta? Não. Mas ele fala que ela está dissipada, ela está quebrada interiormente, porque ela não fez. Então, qual que é o recado? Primeiro a gente tem que ser Maria antes de ser Marta. Compreenderam? É lindo isso? Então, primeiro eu contemplo, primeiro eu fico aos pés do Senhor, primeiro eu escuto, primeiro eu me alimento, primeiro eu deixo a palavra trabalhar dentro de mim. Primeiro eu espero que essa palavra, à medida que eu leio com atenção, o Senhor se coloca do meu lado e vai me orientando, o Espírito Santo vai trabalhando e vai me transformando. Depois que eu sou Maria, eu viro Marta. Aí eu trabalho. Mas tudo teria que começar com Ele e terminar nele. Tudo tem que ser convosco. Tudo, Senhor. Que eu faça tudo por Ti, contigo. Para Deus, com Deus, por Deus. É assim. Mas a gente fica atordoado e quer fazer tudo para nós mesmos, para a nossa glória. E nós somos o quê? Nada. Mas é difícil tomar essa consciência. A Eucaristia é uma humildade. Imagina, Jesus está ali em silêncio, humilde. Imagina, ele se reduz ali e fica escondido, esperando a migalha do nosso amor, da nossa visita, e lá vê-lo. Um ato de amor nosso que fala assim: ei, só vim te dar um beijo. Ei, Jesus, o Senhor é meu amor, só vim cá falar muito obrigado. Compreendem? Como é que nós estamos longe de viver de verdade essa beleza incondicional, que é Deus, que se faz presente, continua conosco, vivo, desde que nunca veio e nunca mais foi embora, porque Ele sabia que se a gente não se alimentasse, que se Ele não permanecesse, a gente não voltaria para casa. Com Ele vivo, nós estamos nessa peleja até hoje. O povo de Deus, o bando de cristãos que mais está morto do que vivo. Uma fé que não contagia ninguém. Como é que eu vou falar? Como é que eu vou anunciar a todos, ensinar as coisas de Deus, que a gente não conhece nada porque não estuda? Não participa dos sacramentos da intensidade que tem que participar. Anunciar o quê?
Se a gente mesmo está todo mundo abatido, desanimado, falando, que luta, ó vida, ó céus, que dificuldade. Nós cristãos deveríamos dançar o dia inteiro, falar, Jesus permanece comigo, vivo. Então qual a dificuldade que eu tenho? De crer, de confiar que Ele está vivo. Que o dia que a gente acreditar de verdade em Deus, qual a dificuldade nós passamos a ter? É nenhuma. Porque em tudo eu vivo para Ele. Então viver para o Senhor, levantar de manhã, a hora que eu levanto, eu acordo pela manhã e falo, tudo no lugar, nada doendo, nada de pé, marido do lado, todo mundo que eu amo, ninguém no hospital internado, falo, à sua disposição. Só para te amar e servir, não tem mais nada para fazer, só para ser. Com alegria de saber que Deus é vivo, que essas histórias não são uma história de mentira. Está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 6, versículo 19. Lê lá. Que a nossa esperança tem um nome. Então a nossa esperança ela é uma âncora. A nossa vida tem que ter uma esperança. Nós temos que estar ancorado e ancorado em Deus. Jesus é a minha âncora. Então o mundo pode bater, venta daqui, venta dali. Tem dia que está mais tumultuado, tem dia que está menos. Mas quem tem a última palavra de tudo é Ele. E a nossa vida é eterna. Ele nos criou para a eternidade. Somos filhos amados. Essas verdades vocês têm que carregar dentro de vocês. O dia às vezes está meio nublado, você fala com Ele, mas o sol que me ilumina está comigo. Deixa o mundo nublar. Mas Ele que é o meu sol permanece comigo. Ele que é o meu sustento, que é a minha força, que é a minha alegria, a minha coragem, aquele que me faz dançar no Espírito. Aquele que fala, não desanima não, menina, nós estamos juntos, vai tão firme, bora. É assim que a gente tem que... O cristão, a segunda marca do cristão, qual que é? Já falei milhões de vezes. As pessoas têm que te reconhecer pela alegria. Como é que cristão pode ser triste com Deus vivo? Está morto, né? Para mim, por que você é feliz de jeito vive rindo? Porque Jesus está vivo. E Ele me ama. E a minha vida é eterna. Que escândalo. O dia que a gente tomar posse dessas coisas, acreditar nisso de verdade, essas igrejas não vão caber. Aproveite enquanto a igreja é vazia, você pode visitar Jesus várias vezes. Porque o dia que o povo descobrir que Ele está vivo, que pode ir lá conversar com Ele, ficar lá e escutar, nós não vamos conseguir hora para sentar lá. Aproveita que o povo ainda não acredita. Vocês não estão na luta para que a igreja fique cheia. Então, é maravilhoso entender tudo isso. É maravilhoso quando Ele fala, e eis que estou convosco todos os dias. Não, esse é o bálsamo da minha vida. Eis que estou convosco todos os dias. Ele não pulou nem um dia. Nem sábado, nem domingo, nem dia santo, nem feriado, nem pandemia. Você imaginou se ele tivesse abandonado a gente na pandemia? Nós fomos da linha de frente, que estava no hospital todo dia, enfrentando o que enfrentamos. Se Ele não estivesse conosco, o que seria de nós? Eu falava com o povo no CTI, gente, presta atenção, não olhe para os lados, olhe para frente. Hoje nós somos igual o Moisés, olhe para frente, não olhe para as baleias, o tubarão não olhe para frente, que nós vamos atravessar esse tumulto, e atravessamos, pela graça de Deus. Na equipe de CTI, ninguém adoecer lá na Santa Casa, foi espetacular. A gente dar conta de tudo, foi só na graça, só na graça. Mas antes, sabe o que a gente fazia? Nós tínhamos um grupinho. A gente ajoelhava na porta do Colégio Arnaldo, lá na capela, e rezava de joelho na porta de uma igreja fechada, chorando, com Nossa Senhora. Até hoje eu choro quando eu lembro dessa cena, que eu ficava emocionada, a gente ficar lá de joelho, a rua deserta, igreja fechada, e falava com Jesus, o Senhor preso aí, e nós de cá. Nós precisamos do Senhor, mas estão nos negando isso. Precisamos do Senhor. Nos dê força para ir para o hospital, dar conta de tanto problema como vamos dar. Sozinhos, não podemos ir, mas o Senhor disse que estaria conosco. Quando eu consegui comungar de novo, achei que eu morreria de tanto que eu chorava. Saber que eu estava com Ele de novo, ali, né? Vivo, nos consagrando, nos segurando mesmo, porque não foi brincadeira. Então eu lembro do dia que a gente estava lá discutindo alguns casos, era um sábado, quando de repente eu escutei um saxofone. Tinha um abençoado de um sacerdote, com um músico na porta da Santa Casa, e ele levando o Santíssimo para os abençoar, e alguém tocando o saxofone. Chorou, todos que deram conta de saber que ele tinha isso. Nós paramos toda a discussão, fomos para onde conseguia ver, né, que ele estava com o Santíssimo dando a bênção, e alguém tocava um sax.
foi um bálsamo. Foi entender exatamente isso aqui. Eis que estou convosco todos os dias. Isso é simplesmente maravilhoso. Então nós precisamos de pedir a Jesus essa noite a graça da oração. Jesus precisa nos ajudar a rezar mais. Nossa vida de oração é ruim, é curta, é rapidinha. A gente precisa aprender a rezar, a meditar a palavra. Por isso nós precisamos da graça de Nossa Senhora nos ajudar a silenciar de verdade, a fechar os olhos para não ver um tanto de coisa que nos dispersa, a fechar o ouvido para não ficar ouvindo barulho, mas fechar em Deus e pedir a Ele: Senhor, me ajuda a fechar tantas tempestades dentro de mim, tanta preocupação que de nada, me ajuda, porque eu quero ouvir somente o Senhor. E meu coração não vai sair daqui desorientado e apavorado, porque toda oração que você chega na igreja para rezar e sai pior do que entrou, você não rezou, não encontrou com Ele, porque o Senhor é a nossa paz. Sabe aquela paz e aquela alegria que o mundo não entende? Está tudo do avesso, você está naquela alegria e fala: não é normal. É normal, por causa dele, compreendem? E somente dele. Então tem que pedir a Ele essas graças, né? Pedir a Ele que nos ajude a viver de verdade a graça da presença dEle, nos dá a graça do temor, que é o respeito, voltar a entender que é tremer as pernas na hora da Eucaristia, que é Deus vivo que eu recebo. Diga a gente acreditar nisso, gente, nunca seremos a mesma pessoa. Acreditar nisso é mudar a vida toda. E antes de encerrar, eu quero dizer para vocês que na primeira leitura de domingo, que foi Atos, alguém lembra? Ninguém lembra, né? Ah, parabéns! Já está aprendendo que foi em Atos. Teve alguma coisa que te chamou atenção lá? O que os discípulos fizeram? As pessoas perguntam assim para nós: por que vocês fazem novena? Isso é superstição? O povo me pergunta. Católico é maniado com novena. É maniado? Você sabe responder isso? Apologética que eu falei. Você sabe responder isso? A novena é bíblica? Sim? Sim ou não? Onde está escrito? É bíblica. O que os discípulos fizeram quando Jesus foi embora? Despediu, escondeu. O que os discípulos fizeram? Está escrito. Eles perseveraram na oração com algumas mulheres, entre as quais eles reuniram 9 dias intensamente em oração, até que chegou o Espírito Santo de Deus. Parece uma mágica, não é? Mas não é. Existe isso na igreja. Então por que vocês fazem novena? Porque nós imitamos discípulos que rezaram 9 dias com Nossa Senhora, e aí a graça chegou. Compreendem? É belíssima a nossa fé, gente. É belíssimo, tudo isso está aqui, porque a gente não conhece. Agora vocês estão aprendendo a conhecer. Fala a verdade. Está lendo a palavrinha de Deus. Isso é no versículo 14. Para você não procurar demais aí. Capítulo 1, versículo 14, olha lá. Todos esses unânimes. Achou? Não achou ainda. Está na misericórdia, não está no amém. Achou? É para vocês poderem saber onde é que estão as coisas, aonde isso está escrito. A novena é bíblica. Ok? É para que vocês aprendam isso. Então hoje, com a ascensão do Senhor, o que eu quero trazer para vocês? Porque a ascensão já aconteceu, mas Jesus permanece. É reviver em vocês. Se eu pudesse trazer um ardor no coração de vocês, um amor que queimasse o coração de vocês, pela Eucaristia, pela presença de Jesus vivo no Santíssimo, estimular vocês: vem visitá-lo, vem conversar com Ele. Está triste? O remédio é Ele. Está feliz? Também é Ele. Está preocupado com alguma coisa? Vem falar com Jesus. O que te aborrece, fala com Jesus. Qualquer coisa, fala com Ele. Aprender que Ele é o grande amigo e vivo, que Ele não está inerte, que Ele respira. E o dia que a gente aprender a silenciar, nós vamos ouvir o coração de Deus que bate. Nós vamos caminhar para isso. Pode ter certeza. Nós vamos ouvir um coração que bate, por amor a cada um de nós. Ele te espera todos os dias. Todos os dias. Faça um esforço de vir vê-lo, nem que seja para dizer: obrigado por não ter desistido de nós. Obrigado por nos esperar.
Obrigado por ter paciência com as minhas demoras, com a minha lenta conversão, com a minha dificuldade em perseverar. Que eu venho um dia e depois desapareço um ano, mas o Senhor continua acreditando em mim, continua esperando por mim, porque o Senhor me quer santo. Aonde? No céu. Me ajuda a entender que eu já vivo o paraíso aqui, quando eu te recebo, Senhor. Me ajuda a contar para o outro que a sua presença é o paraíso, que aqui nós temos o paraíso. E um dia nós vamos continuar, o paraíso é real. Não é uma história de carochinha. E só isso nos faz viver de um outro jeito, com um outro olhar. E cuidando mesmo dos irmãos que ainda não creem. Mas isso primeiro tem que ser verdade dentro do seu coração e na sua vida, para que você possa testemunhar o que é a beleza de um Deus que não desiste de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.